Olá, boa noite. Hoje, dia 26 de julho de 2020, nós vamos falar sobre a volta às aulas. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pediatra, pneumologista infantil e vamos discorrer sobre isso nesse vídeo. Se você tem interesse nesse assunto, se você tem uma criança que vai voltar às aulas, se você tem um neto que vai voltar às aulas ou aquele sobrinho amado, segue esse vídeo, compartilha para aquelas pessoas que podem se interessar por esse assunto. Nós falamos para vocês na semana passada das voltas às aulas para as crianças abaixo de 10 anos, né? Só para recordar, as crianças abaixo de 10 anos elas não transmitem tanto assim o vírus, isso já é sabido, é diferente do H1N1, do H3N2, que as crianças são o principal foco, o principal onde fica o vírus é nas crianças. O Covid, as crianças abaixo de 10 anos não transmitem tanto assim. Tá? Isso nós não estamos aqui politizando nada, isso é só um fato científico. Tá bom? E o que algumas cidades, alguns países que já voltaram às aulas, as crianças abaixo de 10 anos nem usam máscaras. Tá? Aqui no Brasil vai ser diferente, claro, nós vamos ter que nos adaptar, as crianças provavelmente vão voltar com aulas, voltar às aulas com as máscaras, mas isso cada escola, cada cidade deve fazer o seu modo de voltar. Tem uma preocupação, a grande preocupação é que as crianças pequenininhas não teriam aquele entendimento de respeitar o distanciamento social, né? Mas, por outro lado, como elas não passam, não teria tanto problema assim. Claro que precisa ter uma redução diária de pessoas por metro quadrado e outra coisa importante seriam a higiene, lavar as mãos no mínimo a cada 2 horas, essas pessoas que estiverem ali na sala, orientando, né? Algumas escolas particulares já estão preparadas para voltar a partir de amanhã e algumas escolas públicas também já estão se organizando para isso. Quem não deve voltar, independente da idade? Quem deve continuar com as aulas online, doutor? Principalmente as pessoas que são grupo de risco. Quem são os grupos de risco nas crianças? Diabéticos, crianças com problemas cardíacos são as cardiopatias, as crianças com encefalopatias são as crianças que têm problemas de epilepsia, de crise convulsiva, as obesas, tá? E as com doenças congênitas, que são aquelas com problemas de nascimento, tá? Tem um questionamento dos autistas, mas é só pela questão de será que conseguem usar máscara ou não. Autistas que conseguem usar máscara não teriam problema nenhum de voltar. É só porque elas não são grupos de risco, é só uma questão que tem crianças que não conseguem usar máscara. E essas seria melhor que continuassem online, tá bom? Tem uma discussão, tem gente que polemizou, teve instituições que entraram na justiça, dizendo que era discriminação, não é uma discriminação. Se ele consegue usar máscara, pode voltar. Os que não conseguem, seria melhor que continuem online por enquanto, tá bom? Doutor, então vamos falar das acima de 10 anos. Acima de 10 anos, as crianças passam tanto quanto os adultos. Elas passam o vírus tanto quanto os adultos. Apesar de elas terem também oligossintomáticos, ou seja, não terem tantos sintomas assim. E quando pegam o vírus são leves, elas também transmitem o vírus. E isso traz uma preocupação, porque elas poderiam levar para casa, para aquelas pessoas que moram com os idosos, poderiam carregar o vírus e causar essa contaminação. Por outro lado, as crianças acima de 10 anos também entendem mais, então elas poderiam respeitar o distanciamento social melhor. Isso, gente, traz um monte de questionamento, né? Será que essas crianças vão conseguir? Será que a minha escola está preparada? Salas com 10 alunos é uma coisa, sala com 40 alunos é totalmente diferente.
Então, algumas escolas e algumas cidades provavelmente vão se preparar para ter 2 horas de aula, 3 horas de aula, em grupos diferentes, algumas só de tira dúvidas, mas o principal seria voltar das crianças abaixo de 10 anos, que são crianças que não transmitem tanto assim, desde que tenham cuidado, por exemplo, com o horário para deixar essas crianças, que os pais não fiquem batendo papo, porque os pais sim voltam, podem passar, tá bom? E a grande questão seria a limpeza. A limpeza tem que ser impecável e todo mundo tem que olhar, né, como é o banheiro da sua escola, né? Então, pensa aí como é o banheiro da sua escola. Para voltar no coronavírus, teria que ter uns banheiros impecáveis. Se não tiver um banheiro impecável, sua escola não pode voltar às aulas ainda. Porque o coronavírus ele está nas secreções, ele está na urina, ele está nas fezes. E aqueles banheiros que não têm condições de limpeza, não tem. Então, se a sua escola, é só você saber. Minha escola tem como voltar às aulas? Você pensa no banheiro da sua escola. Se você tiver como manter ele limpo, com pessoas limpando eles de 40 em 40 minutos, de hora em hora, sua escola pode voltar. Se não, provavelmente não mande seu filho, tá bom? Eu acho que essa vai ser a grande chave, porque tem que ter limpeza de corrimões frequentemente, a cada 2 horas, e limpeza dos banheiros, tá bom? Com uma grande frequência. O grupo de risco para as crianças ainda, mesmo acima de 10 anos, também é o mesmo. Então, primeiro, diabetes, obesidade, cardiopatias congênitas, asma, né? As asmas graves, elas são um grupo de risco. E aqui eu quero lembrar de um vídeo que eu fiz esses dias. Nós pneumologistas, esperávamos que quando começasse a ter asmático com Covid, fosse uma tragédia. E não está sendo. Crianças e adultos fazem uso de corticoide inalatório, já tem pesquisas que têm quadros mais leves do que as pessoas em geral, que é uma grande surpresa. E com essa pandemia, as pessoas começaram a usar seus dispositivos inalatórios de maneira frequente, começaram a fazer uso das bombinhas adequadamente, os pais estão fazendo as medicações de uso diário melhor e as pessoas, graças a Deus, não têm tido quadros graves como nós esperávamos. Isso é uma felicidade, né? Nós tivemos aqui os pacientes que não fazem uso corretamente, é uma tragédia. É uma destruição de pulmão. Então, se você está nesse daí, se você é daquela pessoa que usa sua bombinha só quando você tem crise, que faz uso dos seus comprimidinhos inalatórios lá só quando tem crise, volta para o seu médico e faz sua espirometria e volta a usar seu remédio. Se você tem filho nessas condições, marca seu pediatra, marca seu pneumologista e volta a usar a sua medicação como deveria. Isso faz diferença, tá bom? A gente tem visto isso. Mas o vídeo era para isso, era para falar. Se você concorda, se você não concorda, doutor, não vou mandar meu filho para a escola. Gente, você não é obrigado. Na pandemia, provavelmente a flexibilização das voltas às aulas, ele vai manter as aulas online para quem quiser, tá bom? Você é a favor, não é a favor? Não vou nem entrar nesse detalhe aqui, tá bom? Esse vídeo não é para polemizar se deve voltar ou não deve voltar às aulas. As aulas vão voltar, tá bom? Isso daqui é para te dar dicas de como proceder. Se você tem crianças no seu grupo de risco, se você não tem crianças nos grupos de risco, tá bom? Se você vai mandar seu filho, seu neto, isso deve ser uma decisão da família, tá bom? Na pandemia, tudo é novo. Ninguém tem a verdade absoluta, tá? A gente está aprendendo todos os dias, tá? E meu desejo de uma boa semana, fiquem com Deus, façam seus comentários, compartilhem esse vídeo, tá? Mandem para mais pessoas e, se tiverem dúvidas, perguntem aqui no vídeo. Várias dessas perguntas que foram
que foram ditas hoje, várias das dicas que foram dadas hoje, foi do vídeo que foi perguntado da semana anterior. Inclusive, da doença falciforme, eu também, que me perguntaram, também é um dos casos que eu acho que deve continuar com a aula online. Tá bom? Fica com Deus, um abraço.